Na quarta-feira passada nós falamos alguma coisa sobre a oração. E hoje eu, praticamente dando uma continuidade àquele assunto, nós gostaríamos de motivar a igreja, o povo, a se consagrar, a estar mais próximos de Deus. E o tema desta noite é a adoração que leva à vitória. Então, aquilo que motiva o coração de Deus a nos agraciar. E nós, como base dessa meditação rápida, essa mensagem, nós trouxemos a passagem que registra o rei Josafá e o fato que ocorreu, e aí a gente vai, dentro desse contexto, vai fazer algumas aplicações para nós, hoje. Então, a sugestão é de que nós tenhamos a mesma versatilidade, a mesma visão que Josafá teve. Ele viveu num momento também de conturbação, vendo praticamente as mesmas coisas que hoje nós evidenciamos, né? Vendo toda a trajetória da humanidade sendo discorrido, problemas, adversidades, mas mesmo assim ele se motiva em servir a Deus. O texto que nós sugerimos aqui é 2 Crônicas 20. Eu vou ler alguns versos, mas depois nós vamos ler no verso 17 o que ocasionou a sua decisão. Vou ler aqui a partir do verso 2 até alguns versos aqui. Na minha tradução, 2 Crônicas capítulo 20, versos 2 a seguir. Vou ler a partir do verso 1. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que lá estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos o reino das gentes, e na tua mão não há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu filho, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevir, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O rei Josafá era filho do rei Asa, que cumpriu por um determinado tempo as normas de Deus, e no finalzinho da sua carreira ele descarrilhou seu vagão, né? Ficou doente, e ao invés de consultar a Deus, porque Deus já havia dado muita coisa para ele, ele acreditou mais, deu crédito mais aos médicos e tal. Mas Josafá, apesar de todas essas circunstâncias, ele, vendo também o que tinha acontecido com Acabe, que era rei de Jerusalém ali, algumas, né? E eu fico pensando também que nesta época que ele reinou, era bem efervescente ainda as histórias contadas pelos seus
avós, pais, tios lá, da saída do Egito. Então as grandes conquistas que Deus tinha dado ao povo, então não tinha como, digamos, proceder de uma outra maneira, né? Primeiro porque era uma decisão de Deus e era uma coisa que realmente iria acontecer. A entrada do povo na terra prometida, né, propriamente dita. Mas aqui no capítulo 17, no verso 3, então eu fico imaginando que quando ele tomou essa decisão, Deus se agradou da sua maneira, e então começou o desenrolar das coisas. Então no 17, no verso 3, diz: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância, e exaltou o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Diante dessa afirmação, nos impulsiona então, meus queridos irmãos, nos nossos dias de hoje, a termos mais intensamente ainda a nossa convicção e a nossa devoção a Deus, repassando tudo isso, todo esse conflito que a gente vive, toda essa artimanhas que o inimigo coloca sobre a humanidade, sobre as nossas vidas, os percalços da vida. Então, a decisão do homem desse, quando ele decidiu respaldar a sua vida em Deus, as coisas se tornaram um pouco mais fáceis. Nós vamos ver aqui o desenrolar das coisas. Então havia esses dois povos que estavam caminhando para fazer ia ser um grande massacre, com certeza. E na história antiga a gente vê que o rei, quando ele ia na frente da tropa, né, cercado com seus guardas, mas um carro ali, todo um aparato, porque ele era o estímulo para que os seus guerreiros avançassem. Então, com certeza, apesar de todo o aparato militar e tal, mas o temor era grande, porque o número desses dois povos aqui, de Amon aí, e Moabe, havia então aquele temor, porque já historicamente houveram alguns entraves políticos, vamos dizer. O povo, quando teve que circundar, não pôde passar, porque problemas políticos lá, os reis não permitiram, e agora eles respeitaram todas essas normas, né? E agora eles se voltavam contra o reino de Judá. E eu fico imaginando assim, quando nós passamos pelas dificuldades, mas que nós entregamos e confiamos em Deus, Deus também nos dá a mesma condição. Porque os problemas, eles modificam, mas eles são, ora mais intenso, ora mais... E o momento que nós vivemos de conflito hoje, não é verdade? O povo de Amon e de Moabe está aí, problema inflacionário, a gasolina subindo todo dia, a Covid nos atacando, e estamos vendo gente morrer a nosso lado, pessoas da nossa família já começaram, né? De repente a gente vai vendo. Então, mais do que nunca há necessidade de nós respaldarmos a nossa vida em Deus, porque a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós temos que tomar uma decisão como Josafá tomou, e foi acertada. Uma outra contexto bíblico que sempre me chama a atenção
também quando aquela moça Ruth toma uma decisão de andar com o Senhor, a sua vida começou a tomar uma dimensão totalmente diferenciada, não é verdade? Ela diz: o teu Deus vai ser o meu Deus, aonde você for eu vou junto contigo. A partir daquele momento, Deus se agradou de uma forma que ela passou de uma pessoa totalmente, porque naquela época uma pessoa que perdia o seu marido, não tinha descendência nenhuma, ela ia sofrer. Mas Deus olhou para aquela moça e falou assim: com certeza, a partir de hoje, pelo fato de você confessar e dizer que o Deus de Noemi será o teu Deus, eu vou efetivamente ser o teu Deus. E a Bíblia revela que ela passou a ser a bisavó lá, tataravó do rei Davi, entrou na linhagem do Senhor Jesus. Então, Josafá, quando ele decidiu aqui a trilhar nos caminhos do seu pai Davi, então acertadamente Deus se agradou e foi com ele de uma forma muito intensa. Aqui nesse contexto, eu li só alguns versos para que a gente pudesse ter um tempo de ver aqui algumas colocações que esse contexto, que os irmãos podem depois, com mais carinho, ler todo esse capítulo 20, que ele faz o resumo da trajetória do reinado de Josafá. Mas ele é muito interessante, porque uma batalha sem derramamento de sangue, sem utilizar os exércitos, e houve uma grande vitória da parte de Deus naquele dia, porque Deus se agradou com algumas coisas que o povo também colaborou, pela adoração e o louvor que reconhece o poder da providência de Deus, conforme o verso 6, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Amém, meus queridos? Quando nós testificamos que Deus é soberano sobre todas as coisas, esse Deus começa a agir e interceder por nós. O Salmo 95:6 diz: vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A chamada então é de nós realmente colocarmos o nosso Deus no lugar onde que Ele deve estar, na nossa vida, no nosso coração. Porque se Deus está distante de nós, a nossa oração fica meio debilitada, não é verdade, meus irmãos? Porque nós não damos o devido valor, não localizamos o Deus no lugar onde Ele deve estar. E quando nós fazemos isso, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós intencionamos, com certeza Deus se agrada e automaticamente Ele atende os nossos pedidos. Ainda no Salmo 96, verso 9, ele diz lá: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. E no Evangelho de São João, no capítulo 14, no capítulo 4, 24, diz: Deus é Espírito, e importa que adoremos em espírito e em verdade. Amém, queridos? Então, que nós estamos aqui nessa congregação hoje com o intuito de nós orarmos, vamos fazer, motivados como Josafá chamou toda a congregação na porta do templo e orou com fé, e Deus agiu de uma forma tremenda. Deus possibilitou uma batalha inigualável, uma batalha sem derramamento de sangue. Foi algo tremendo, porque essa oração foi feita no dia anterior, mas no dia que sucedeu, de madrugada, levantaram, eu creio que todas as forças e todo o povo que estava reunido, tanto de Judá como de Israel,
fizeram a formação, talvez como se fosse para fazer a guerra, mas Deus ordenou, não, coloque os levitas lá na frente e comecem a adorar e louvar a Deus. E quando começaram então esse louvor, essa adoração a Deus, os exércitos, lá os dois exércitos que iriam atacar, entraram em luta entre eles mesmos, em desentendimento, e foram sucumbidos todos. Deus pelejou de uma forma tão extraordinária que não manchou a mão do povo de Deus para que essa batalha fosse conquistada. E eu quero te impulsionar e te sugestionar a fazer e proceder da mesma maneira que Josafá fez. Buscou a presença de Deus, e a guerra, a batalha que você precisa, aquilo que você almeja, Deus vai entrar com a providência da mesma forma. Basta que nós utilizemos os mesmos mecanismos, o mesmo protocolo que Deus buscou, a submissão, a humilhação diante de Deus. Aqui, ó, e o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou aos Balaíns, que eram os outros deuses. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor, além de ter confirmado o reino nas suas mãos e de todo Judá, teve riquezas e glória em abundância. Então aqui está algumas dicas, vamos dizer assim, para que nós tenhamos o maior sucesso na nossa vida, para que nós possamos dispor dos benefícios de Deus numa intensidade mais adequada. Muitas vezes nós somos persuadidos pelos problemas que nos assolam, e nós não colocamos Deus da maneira certa, no lugar certo, não enfatizamos a maneira que Deus quer que nós coloquemos. Busquemos em espírito e em verdade, o adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós ficamos temerosos, nós ficamos acuados, nós ficamos cheios ao invés de motivação, nós ficamos cheios de indignação com Deus, não é verdade? Começamos a culpar a Deus. Mas Deus não tem. Eu já tive a oportunidade de contactar com muitas pessoas, nos procurar um aconselhamento pastoral, dizer: pastor, eu estou numa situação que eu não tenho mais forças para orar, e aí a gente acaba dando uma sugestão, fala assim: você só vai ter força de orar se você orar, não é verdade? Como é que eu posso até fazer uma oração aqui, como diz a oração forte, né? A gente ouve por aí, fazer toda aquela oratória bonita, mas é você que tem que tomar a decisão. Eu vejo que aqui o povo também de Israel, quando estava ali, e o povo de Judá, por mais que Josafá impulsionou e encabeçou aquele movimento, mas o povo também buscou a presença de Deus juntamente com Josafá. E é disso que nós falamos. Vamos buscar a presença de Deus mais intensamente, para que nós possamos observar e ver a glória de Deus sendo manifestada na nossa vida. Pela fé e a confiança nas promessas de Deus, e no seu amor em cumprir a aliança que fizeram com o seu povo, porque havia uma promessa, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, a Abraão já foi dado a terra prometida. Aqui, a partir do verso 5 ao verso 12, a gente vai observar essa pela fé e a confiança nas promessas de Deus e no seu amor em cumprir a aliança que fizeram com o seu povo. Então, já estava registrado nos anais de Deus que a bênção seria, mas precisava do povo tomar consciência disso, porque a ordenança que quando Deus
passou o cajado lá para Moisés, e Moisés, quando passou para Josué, havia algumas determinações que Deus precisava. Ó, a terra é prometida, vocês vão tomar, vocês são o meu povo, mas só existe uma condição: vocês precisam aniquilar todo o pecado que existe naqueles povos. E assim é Deus conosco. Qual é o povo, qual é o pecado que ainda nos rouba as bênçãos de Deus? E nós temos que fazer essa retrospectiva da nossa vida. Assim como Deus estava entrando na terra prometida, onde manava leite e mel, onde que as coisas iam acontecer de uma forma gloriosa, mas havia necessidade de combater aqueles povos que tinham muitas tradições, muitos atrativos que eram para serem eliminados, para não contagiar o povo de Deus. E a pergunta dessa noite: o que tem te contagiado, que você talvez tenha impedido a tua bênção, que tem me impedido muitas vezes? E hoje eu vejo que existem muitos povos, amorreus, adomitas e tantas outras coisas, que me atrapalham a minha caminhada. São as ambições, são as coisas terrenas, não é verdade, meus irmãos? A televisão que 25 horas por dia só vendendo produtos e coisa arada, uma série de coisas que persuadem a nossa visão, às vezes retira de nós o tempo de nós dispormos um pouco mais de oração, um tempo mais de adoração a Deus, e com isso o inimigo rouba a nossa bênção da terra prometida, não permite que nós adentremos na terra prometida, porque nós não conseguimos matar o gigante que está ali na terra dos amorreus, a terra de Moabe. E a terra de Moabe, ela é a Netflix, vamos botar tanta coisa aí, não é verdade, meus queridos irmãos? Pela fé e pela confiança, porque segundo o livro de Hebreus capítulo 11, lá verso 1 para frente, ele diz: a fé é a certeza das coisas esperadas, mas também é a convicção das coisas que a gente não vê. É exigida por Deus, porque sem a fé nós não vamos ver. 1 João capítulo 3, verso 23 diz: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de Jesus, seu Filho, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E o profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz lá: o justo viverá pela fé, pela sua fé. Então sem fé é difícil agradar a Deus. E ele fala aqui, menciona o templo, né? Como é importante nós estarmos aqui como hoje, reunidos aqui, ó. Veja no verso 8 e verso 9, onde nós... E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Glórias a Deus. Estamos nós aqui na casa de Deus hoje, glorificando e apresentando os nossos motivos de oração, crendo que Deus vai entrar com as providências. Amém, povo de Deus? Então nós temos que ter essa certeza e essa convicção de não cumprirmos somente uma formalidade, mas que efetivamente nós estamos aqui porque nós cremos que Deus pode e faz a obra dele na intensidade, no momento e na hora que ele quer. Não quando eu quero, mas que onde ele quer. Se nós nos submetermos que nem esse povo teve, como Josafá, que confessou, deixou todas as artimanhas, por mais que fosse rei, convocou e o povo aderiu ao seu chamado, Deus agiu de uma forma magnífica e extraordinária. E eu creio que se nós agirmos assim, Deus também age no nosso meio de forma espetacular e maravilhosa, porque Deus é Deus.
revela a causa injusta dos seus adversários, verso 10 e verso 9. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-vos fora da herança que nos fizestes herdar. Aqui dá um exemplo dos nossos inimigos que tentam nos atacar ou nos atacam, mas quando nós entregamos nas mãos de Deus, Deus peleja por nós. Não há necessidade de nós mancharmos as nossas mãos, ou de sujarmos a nossa língua, a nossa boca, para maldizer, para trocar palavras de baixo calão. Nós entregamos a Deus, que a justiça está nas suas mãos. Para nós finalizarmos, mostra fé e dependência absoluta em Deus, de quem esteja o socorro. Vejamos aqui no verso 12: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Oh, glória a Deus! Então, quando o mal te sobrevier, quando a tentação sobrevier, quando as coisas ruins te assolarem a tua vida, veja esse verso: e não sabemos nós o que faremos, porém os olhos do Senhor estão em nós. Glória a Deus! Há um Deus em que nós podemos respaldar a nossa vida, os nossos problemas e os nossos dilemas. Salmo 127, eu já falei, mas quero falar mais uma vez. Verso 1: Se o Senhor não edificar a casa e não trabalhar, em vão trabalham os que edificam. E se ele não guardar, em vão vigia a sentinela. No verso 13, é interessante como a união faz realmente a força, né? No verso 13: E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, quando a igreja se reúne, quando a igreja levanta o clamor, Deus atende, meus irmãos. Amém, meus queridos? Então, que nós saiamos daqui hoje abençoados e estimulados a respaldar a nossa vida ainda mais forte em Jesus Cristo nosso Senhor, para que quando os adventos da vida nos assolarem, que o nosso coração não fique pesaroso, mas que seja um estímulo para que nós busquemos com mais intensidade a presença de Deus. Fazemos como Jó: renuncia a teu Deus, e nem com a sua mulher. Ele: mulher, você é louca, você não sabe o que está falando. E aí Deus modificou o quadro totalmente, e a Bíblia diz que deu tudo em dobro, né? Tudo aquilo que havia perdido foi reconquistado, porque nem lá no último momento que estava no pó, literalmente, ele negou a Deus, mas testemunhou e pregou para sua mulher e para os seus amigos. Para mim encerrar aqui, eu vou ler o verso 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E eu fico imaginando que se formou a grande procissão, né? Uma grande procissão lá na frente, os levitas com seus instrumentos e tudo. Então, eu estava lendo um comentário aqui, que o comentarista fez, que ali deu início
Era o início de um culto de ações de graças. Saíram para uma peleja, para uma guerra, e virou em adoração a Deus. Glória a Deus, né? Como Deus reverte o quadro assim de uma forma extraordinária. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Que essa palavra rápida, neste culto de oração, nós possamos tomar para a nossa vida diária e praticarmos e fazermos dessa forma. Vamos orar e colocar mais uma vez os nossos pedidos e agradecendo a Deus pelo privilégio que temos de estar aqui, apesar de todo esse tempo que está à nossa volta.